E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam apenas 2 dias de campanha até o pleito no domingo. E o dia de ontem, como não poderia ser diferente, foi extremamente agitado. E eu acho que o vídeo de hoje ele poderia até acabar sendo um dossiê, porque eu acho que tem um tema central que vai conectar a maior parte dos assuntos, que é, como é que a gente pode falar, né? Essa tabelinha entre o consórcio, os artistas, a classe política, em torno de uma campanha contra Bolsonaro. Vamos falar assim, né? E aí no vídeo de hoje eu quero começar trazendo alguns fatos do governo, algumas postagens aí que Bolsonaro fez no dia de ontem. Teve um texto bem interessante de uma jornalista de esquerda, declaradamente de esquerda, que ela declara o voto dela em Bolsonaro, e ela não tá sendo sarcástica, e ela justifica por que ela vai votar em Bolsonaro. E ela falou algumas coisas que tem tudo a ver com algumas movimentações que aconteceram no dia de ontem. A gente já começa falando disso do primeiro tema, alguns doadores aí de algumas candidaturas, o vídeo do FHC, uma notícia sobre a Moedo, que a priori não tem muita coisa que se conectam, mas sim tem tudo a ver. E aí a gente vai falando mais algumas coisinhas pra gente desembocar no segundo tema, que as coisas ficam um pouco mais profundas. Ontem rolou aí na internet, rolou nas redes sociais, um tracking, que é uma pesquisa, né, que ela não tá registrada no TSE, etc., sobre o estado de Minas Gerais, e eu quero comentar com vocês sobre isso. Olhar o tracking, né, números internos da campanha e algumas notícias que saíram ao longo dos dias, né, o clima, inclusive tem tudo a ver com o vídeo de ontem, vou pegar e colocar algumas coisinhas extras. Depois a gente vai falar da democracia, que sempre tá em risco, algumas coisas que rolaram no dia de ontem. Renan Calheiros teve a conta dele suspensa aí no Instagram, porque a gente comenta, né, vamos ver quem tá propagando fake news. A turma da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, também soltando as matérias bem descaradinhas e mais algumas coisas que eu não quero adiantar. E por fim, a gente termina falando sobre a carta que para mim demonstra que, na verdade, pode ser a carta de um homem com medo, porque faltando 3 dias para o pleito, qual a necessidade de divulgar mais uma carta? Será que o candidato estaria preocupado? Será que aquela vitória fácil que ele estava esperando, talvez ela não venha? Então vamos comentar, vamos começar que tem muita coisa pra gente falar. E vejam só, quero começar aqui com 2 notícias bem rápidas sobre a área econômica, para já mostrar aqui o texto da jornalista. O Bolsonaro ontem, ele posta o seguinte: o mercado reduz previsão de inflação e eleva PIB em 2022 e 2023. PIB, muita gente fala, o PIB sobe, mas às vezes isso não chega na ponta da linha. Beleza, agora a inflação chega. Inflação chega. Na hora que o trabalhador vai no supermercado e vê o produto mais barato, isso não tem como falar que não chegou, não teve um impacto real nas famílias. E Bolsonaro diz, puxada pela redução do ICMS dos combustíveis, que derivam ao barateamento do preço dos alimentos. Porque você fala, nem todo mundo tem carro, mas independente de carro ou não, comida, né, material de limpeza, etc., chega nos supermercados, em sua maior parte, através de frete aí de caminhões, né? Então, precisa ter nada aí, um pouco de diesel, quem sabe gasolina também. Mas enfim, vale lembrar que todos os parlamentares no PT, aí Bolsonaro falou, né, no Senado, votaram contra, Lula se colocou contra a redução de imposto, que beneficia a todos, principalmente aos mais humildes. E o Ciro Nogueira, ele trouxe aí uma notícia da CNN ao longo do dia de ontem, que diz que desemprego cai para 8,7% no trimestre, encerrando setembro, diz o IBGE. Quem sabe aí fecharemos o ano com desemprego abaixo de 8%, que eu acho bastante plausível. E diz, enquanto adversários inventavam, atacavam, mas nada faziam, o presidente Bolsonaro trabalhou e qual o resultado? Menor desemprego em 7 anos no país, segundo o IBGE. Que sigam os tiros aleatórios em busca de uma bala de prata. No domingo, quem vai falar não será a mídia, será o povo. A mídia, o consórcio. E aí que estava pesquisando algumas coisas, já vinha comentando com amigos, comentei no vídeo ontem também, eu vejo às vezes o pessoal assim, fica muito cabisbaixo, deixa se levar por qualquer narrativa que aparece na imprensa e que muitas vezes é narrativa. É narrativa. E eu sei, por mais que a gente já tenha aquele preconceito, Globo, Veja, Estadão, Folha de São Paulo, é tanta gente falando a mesma coisa ao mesmo tempo que você às vezes até fala, não é possível, é capaz de ser verdade.
Pô, tá todos esses veículos batendo martelo, né? Na pesquisa do IPEC, do Datafolha. Será que isso realmente é mentira? E se liga. A Paula Schmidt, uma jornalista do livro, foi banida do Twitter. Ela escreveu um texto no Poder 360. Eu recomendo a leitura do texto completo, do início até o fim, porque é um texto gigante. Se eu fosse aqui falar, ia ser o vídeo inteiro, de tão grande que é o texto. Mas acho assim que o início do texto é exatamente assim, ela consegue capturar uma coisa que é bem interessante, né? Por que voto em Bolsonaro? E ela já começa, porque eu sou de esquerda. Eu falei, uai, vai votar em Bolsonaro porque é de esquerda? Pronto, agora Bolsonaro é de esquerda, é comunista. Aí ela começa, ó, é isso mesmo que você leu. Eu vou votar no Bolsonaro não apesar de ser de esquerda, mas exatamente porque eu sou de esquerda. Questões que para mim sempre foram sagradas. Distribuição de renda, reforma agrária, esgoto, acesso dos pobres à cidadania financeira, redução do poder e lucro dos megabancos, publicidade governamental ou o uso do dinheiro público para comprar apoio na mídia, legalização aí na questão medicinal, fim da corrupção aparelhada e sistêmica, levar água ao Nordeste, redução de homicídios, diminuição dos juros, taxação de dividendos, todas essas questões melhoraram no governo Bolsonaro. E ainda assim, ele é alvo da unanimidade mais estapafúrdia entre os tipos mais repulsivos. Eu só vi uma multidão tão coesa e repelente uma vez antes, no impeachment da Dilma, um jogral bem conduzido, do qual eu também desconfiei e contra o qual me posicionei publicamente. Aí ela continua. Já se sabe há tempos que a unanimidade é burra, mas ela só é burra na base que sustenta a pirâmide. No topo dessa pirâmide está o consórcio. Ela diz, né, no topo, entre as elites, a unanimidade é sempre muito astuta. Eu vou voltar contra a chapa Lula-Alckmin porque ela não é apenas uma representante do establishment, ela é a materialização do maior conluio corporatocrata. A Paula até inventou uma palavra, já visto numa campanha política. A coisa é tão surreal que parece comédia. A elite toda está com Lula. Em todos os níveis do consenso, sabe? É o cartel não oficial mais extremamente síncrono entre empresas, mídia, acadêmicos, especialistas, artistas, influencers, que se manifestam a favor das mesmas coisas, as mesmas notícias, a mesma narrativa, tudo coeso, frequentemente da mesma maneira, às vezes com as mesmas palavras e sempre ao mesmo tempo dominando o discurso político e a agenda midiática. Você acha que uma coisa é importante por quê? Porque a mesma coisa está sendo repetida pela Miriam Leitão, pelo Natuzaneri, pelo Merval Pereira, pela Mônica Bergamo, pelo Kennedy Alencar, pelo Josias, pela Thaís Oyama, pelo Carlos Andreasa, pela Vera Magalhães. Mas qual é o peso disso? Nenhum. Só que é algo tão, sabe, engraçado, né? É uma coincidência tão grande. Aí a Paula continua. Muitos acreditam que esse é o crepe de la crepe do establishment esquerdista. Mas esse grupo não é de esquerda. E nem a The Economist é de esquerda. Apesar do apelido dado por direitistas da revista, The Economist, ela é um dos mais antigos representantes do grande capital. O que estamos vendo não é esquerda nem direita, mas um aglutinado que conseguiu unir o pior dos dois lados. De um lado, um capitalismo sem limites, que permitiu a poucas empresas ter mais poder do que vários países e exércitos, eliminando a mera possibilidade de concorrência e assim interditando o livre mercado. E do outro, um estatismo que sustenta esse monopólio e por ele é sustentado e mantido no poder. É aquele estatismo que através de leis, regulamentações, ditam como o mercado funciona e você dita o mercado de uma forma que vai favorecer a criação de oligopólios, que vai manter a classe política. E isso fica, né, em um ciclo, né, um alimentando o outro, e nada muda no nosso país. Mas vamos continuar. O texto da Paula continua seguindo sobre vários pontos. Até de agricultura ela fala até do Blairo Médio, uma coisa que eu achei bem interessante, que ela levanta, né, o cara do Lula aí do agro. Só que aí, no dia de ontem, saíram as notícias que eu acho que tem tudo a ver. Ela falando que realmente, assim, é a união de diversas coisas, né, em única chapa. Quem que está apoiando o Bolsonaro no final do dia? Sei lá, a maior parte assim, daquele micro, pequeno empresário. Mas os grandes empresários, na maior parte deles, estão apoiando a candidatura do Lula. Você vê aqui, ó. Herdeira do Itaú é a segunda maior doadora individual da campanha de Lula. Quando a gente olha para Armínio Fraga,
Quem foi que o Armínio Fraga doou? Quando a gente olha para os Moreira Salles, para quem eles doaram? Você vê que realmente essa turma tem uma certa preferência pela esquerda. Aqui a Bracha, ela tava lá, né, nos últimos dias aí, naquele jantar maravilhoso que a Simone Tebet estava, também tava lá o cara da Natura, várias outras figuras sensacionais, né, o Setúbal também tava lá, só o Beautiful People brasileiro. Aí você vê, no dia de ontem também, o FHC ele reaparece num vídeo, onde ele declara o voto do Lula. Eu recomendo que vocês vão atrás desse vídeo e prestem atenção na linguagem corporal. As pessoas dizem que normalmente, quando uma pessoa quer mentir ou está desconfortável com suas palavras, normalmente ela fala e meio que o olhar dela meio que se desvia. Aí o FHC diz, vote no Lula. Aí ele olha para baixo, porque ele vai melhorar as coisas e fica assim, né? Meio sem jeito. E aí você vê, tem alguém que representa melhor, sabe? Essa frente ampla brasileira, as elites, do que o Fernando Henrique Cardoso, esse grande sociólogo. E o que falar do Amoedo? O cara aí que sempre foi ligado aos grandes bancos. O Amoedo ontem recebeu a notícia aí que foi suspenso do Novo, porque declarou voto no Lula. Porque é só assim para a democracia brasileira ser salva. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Vocês já vão entender. Temos aí, né? Herdeiros, FHC, Amoedo, que fala do consórcio. No dia de ontem, a Globo foi alvo aí de diversas postagens nas redes sociais, porque tinha uma página do Globo que estava no ar, onde tinha um infógrafo para você poder acompanhar o resultado das eleições e já tinha um resultado. E Bolsonaro perdia. Tarcísio também perdia. Até o Jorginho Melo, que está com 70% dos votos, perdia. Sim, a predominância da vitória dos candidatos de esquerda era algo sensacional. Mas não se preocupe, era só um teste. Foi um erro. Mas é tão interessante que até quando eles erram favorecendo a esquerda. Esse assunto repercutiu tanto que a Globo teve que se pronunciar. Mira Leitão posta aqui, ó, o Globo esclarece erro na exibição de ambiente de apuração do segundo turno. Pessoal, os dados apresentados não são reais, mas sim hipotéticos e foram gerados para testar o sistema. E o teste hipotético da vitória da esquerda ao todo o país. Então até quando erra é interessante, né? Só corta para a esquerda. E a Mira Leitão já aparece, ó, o Globo esclarece erro na exibição de ambiente de apuração do segundo turno. Todo Beautiful People em torno de uma única causa. Anti-Bolsonaro. Aí você vê. A UOL também foi bastante criticado ao longo do dia de ontem. Eles haviam feito aí um tweet com a imagem bem triste, colocava extrema pobreza. Sob Bolsonaro, o CAD único ganha mais de 10 milhões de pessoas na miséria. São 49 milhões de brasileiros nessa situação, ou seja, 23% da população. Esse é o maior número desde a criação do cadastro em 2001. E a gente fica se questionando às vezes sobre esses números, porque, assim, né, com o Auxílio Brasil, com tudo mais, Bolsonaro sempre fala que as filas foram zeradas. Fica meio difícil de acreditar que tantas pessoas estejam na miséria neste ponto. Sabe, com toda a ajuda que o governo vem dando, etc. Às vezes ela não sabe o que está rolando. No texto da Paula, quando ela diz que ela vota em Bolsonaro, ela fala sobre isso. Sobre como o Bolsonaro conseguiu inserir as pessoas, sabe, dentro dessa lógica de mercado, né, para ter acesso ao capital, que tanto se diz. Falando aí que, por exemplo, no início da pandemia, conseguiu regularizar o CPF de mais de 11 milhões de pessoas para elas terem acesso ao Auxílio Brasil, auxílio emergencial na época. E aí, estando com o CPF, todo dia, tudo bonitinho, essa pessoa pode, sei lá, ir para outras coisas, ter acesso a outro tipo de coisa, né? Pô, abrir uma conta no banco. Conseguir, né, causar mudança na vida dos mais pobres. Dar uma certa liberdade. E aí, por que foi... Eu tô trazendo isso aqui do UOL. Porque essa foto que o UOL utilizou não era nem do Brasil. Não basta levantar esses números que muitas vezes as pessoas questionam, como o UOL ainda pegou fotos de Bangladesh para falar que era do Brasil e tentar causar uma comoção. Tanto que no dia de ontem, o UOL volta, ó, errata. Esse tweet foi substituído porque ontem erramos ao ilustrá-lo com uma foto que na verdade era de Bangladesh. Será que sentiram a pressão? É o verdadeiro vale tudo. Assim, é uma coisa que é síncrona. Você vê uma ressonância, reverbera, todo mundo com o mesmo discurso. E aí que você vê que aqui é o grande ponto.
E onde é que eu queria chegar? O que eu vou percebendo nos últimos dias é que por parte da imprensa, e isso aconteceu no final do primeiro turno, eles se esforçaram de um jeito para tentar causar, né, no centro, assim, no seio da sociedade, o surgimento de um sentimento derrotista. Obviamente, no âmbito de Bolsonaro, né? Pra todo mundo falar, acabou, Bolsonaro perdeu, não tem mais jeito, é o fim. Tentar colocar as pessoas pra baixo, a gente vai bater nessa tecla pro pessoal. Não caiam nessa. Bolsonaro vai vencer? Eu espero que sim. Eu acho que tem grande chance dele vencer. Eu falo isso com base no vídeo de ontem, 358 slides em 1h30. Tá, não tenho que me explicar aqui rápido, né? De diversas razões de porque eu acho que Bolsonaro vai vencer. Pode perder? Pode. Infelizmente, existe essa possibilidade. Eu queria que essa possibilidade nem existisse. Mas assim, a imprensa quer te dar a entender a todo custo que acabou, que é isso, que é aquilo outro, que tudo que Bolsonaro faz é já admitindo a vitória, que não tem mais pra onde andar, que isso, que aquilo outro. Só que, no meio de tanta narrativa, às vezes tem aquela ovelha que se desgarra do bando e acaba soltando aquela notícia que revela o que todo mundo sabe. Mas às vezes, sabe, pela emoção do momento, por pensar pelo fígado, se deixa abater. Petistas e bolsonaristas travam guerra de narrativa às vésperas da eleição. Twitter recebeu os últimos dias uma enxurrada de postagens que mencionam termos como radiolão do PT e Jair Desespero. A própria revista Veja aqui, a matéria do Lucas Vettorazzo, que é o que está acontecendo. É uma batalha de narrativa, gente. Há muito tempo, mas há muito tempo. Você vê, ó. Indecisos não estão na internet, diz Gregório do Vivier em Brasília. Um dos pontos que eu coloquei e venho batendo na tecla nas últimas semanas é: a eleição tá na mão de vocês. A eleição tá na mão de vocês. Isso daqui a gente também bateu na tecla quando falou do episódio do Roberto Jefferson, que não causou repercussão, ficou um negócio dentro da bolha. Tanto que, assim que tem um episódio, tentam colar em Bolsonaro, saem matérias falando que o PT vai explorar o tema na televisão. Passado alguns dias, sai a matéria da Bela Megali, comentamos no vídeo ontem mais uma vez, falando que a campanha do PT achou que não faz sentido utilizar. Que nesse momento as pessoas estão preocupadas mais com o Brasil real, com pautas realmente concretas. Não tá na internet. O que eles estão tentando fazer é desmotivar as pessoas na internet, fomentar um discurso derrotista. É o verdadeiro vale tudo para derrotar Bolsonaro. É o verdadeiro vale tudo para derrotar Bolsonaro. Aí você vê. É o que eu digo, tem pesquisa para todos os gostos. Ali embaixo tem a Datafolha. Lula tem 49% dos votos totais contra 44% de Bolsonaro. Veja se não é exatamente o primeiro turno que colocou ali, ó, na boca. Tá aqui, ó. Só chutar para dentro. Só chutar para dentro. E por que esse número é tão interessante? Porque fica exatamente um ponto acima da margem de erro. Que como a margem de erro é 2 pontos para mais e para menos, se você tira 2 pontos do Lula, ele cai para 47. E se você coloca 2 pontos em Bolsonaro, ele vai para 46. Na reta final, 5%, 5 pontos de diferença, que a margem do erro não pega. Aqui, ó, tá Bolsonaro perdeu. Exatamente o que ele... No primeiro turno, eles colocaram o Lula com 50% cravado. E falou, ó, se der, deu. Se der, deu. Se não der, a gente falou, ó, a gente botou 50%. A gente não garantiu que ela ia levar do primeiro turno. Aí você vê, ó, menos mal, a turma da Veja diz, ó, a diferença está fora da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Instituto errou o seu levantamento na véspera do primeiro turno. Errou. Eu acho que essa eleição vai ser extremamente apertada. E pelo outro lado, no dia de ontem, também saiu a notícia que alguns veículos de imprensa estão tomando uma postura, um exemplo é o Antagonista, de postar todas as pesquisas. Qualquer pesquisa que sai, eles postam. Já o consórcio tem responsabilidade. O consórcio só posta IPEC, Datafolha, Quest e agora a Atlas. Eu até comentei ontem no Twitter como a Atlas Intel caiu no gosto do consórcio depois daquela última pesquisa que coloca que Bolsonaro perdeu basicamente em 10 dias 15 pontos no Centro-Oeste e já tá perdendo até na região inteira. Tu consegue acreditar nisso? O Centro-Oeste, tido como reduto bolsonarista, o Bolsonaro tá perdendo. Em 10 dias perdeu 15 pontos. Aí você depois não entende porque a Atlas Intel caiu no gosto.
E ontem teve a pesquisa do GERP. Essa foi divulgada pela Veja, foi divulgada pelo Antagonista, foi divulgada pelo Portal R7. Eu vi também um comentário do pessoal da Rede TV. Não vi no Estadão, não vi na Folha, não vi no consórcio. Nova pesquisa eleitoral que dá esperanças a Bolsonaro no segundo turno. Essa pesquisa coloca Bolsonaro 4 pontos à frente. E aí, em comparação à pesquisa anterior, Bolsonaro avançou e o petista caiu, perdeu. Vamos olhar só a tendência. Vamos olhar só as tendências. Então, assim, tem um grande jogo de tentar desmotivar as pessoas. Significa que Bolsonaro vai levar? Não sei.